orquestra dele. Aí uma tragédia, aliás, um drama histórico, né? O rei Lear, vou ter aqui porque nós estamos aqui no ambiente médico, né? Ele estava moribundo numa tenda no acampamento francês. Lear em uma cama dormindo ao som da música suave. Aí o médico chegou e disse: mais alto com essa música. Ele queria que a música curasse o rei, né? Aí a filha dele, ele dividiu o reino com as 3 filhas, elas começaram a brigar entre elas, por isso tem aí o escudo em 3 pedaços. Aí a Cordélia se justificando que as outras irmãs dele eram ruins, que ela ia dar um beijo nele e ele ia melhorar, né? E tem uma canção famosa também de um doido que estava na chuva com ele, que canta, é a canção do louco, né? Bom, outra peça à parte são os sonetos de Shakespeare. Sei, qualquer livraria tem 154. O grande problema é a tradução, né? Morreu agora a mulher intelectual, talvez a maior intelectual do Brasil, que é a Bárbara Eleodora. Ela é especialista em Shakespeare, fez várias traduções. Mas fazer tradução de uma poesia já é uma coisa notável, porque é difícil. Ou você rima, ou você mantém um sentido. Mas a gente acha coisa maravilhosa. Mas eu lamento muito não ter me aprofundado no inglês para poder sentir o sabor das palavras na leitura, porque são as coisas mais lindas do mundo. São uma coisa à parte. Ainda não se trata de peça, mas eu citei para lembrar. Esses 2 sonetos, depois vocês podem ler, quem pegar o trabalho, os 2 se referem à música. Bom, a parte 2 é uma parte mais fácil, essa daí não me deu tanto trabalho, essa eu tive que conferir muita fonte. O que é que a música, o que é que Shakespeare influenciou na música de recente. Pronto, a música que a gente ouve hoje, né? Então, para começo de conversa, vamos falar do Berlioz, que foi do período romântico, compositor francês, compositor francês. Tem até uma frase dele aí: o tempo é um grande mestre, tem porém o defeito de matar seu discípulo, né? Ele era filho de um médico famoso, Louis Berlioz, né? Mas ele começou a frequentar a faculdade de medicina, que entrou naquela sala de dissecação, mas doidou, pulou, não queria mais direito com música, quero ser músico, né? E ele era apaixonado por Shakespeare. Se apaixonou por uma atriz, que era Harriet Smith, que era Smithson, que era uma irlandesa que fazia o papel de Ofélia em Hamlet. Aí pronto, aí transformou a vida dele. Ele era um lunático, era um maluco, beleza, que eu chamo. Mas foi a primeira, ele que encarnou o espírito romântico. Foi logo depois de Beethoven, ter morrido. Mas ele é responsável por um bocado de coisa na música, né? Como aquela coisa do francês. Ele é responsável, por exemplo, o tratado de orquestração ainda hoje é usado, porque ele tem que entender o que é uma orquestra. Quando vocês ouviram uma sinfonia de Beethoven, de Mozart, vocês não vão ver harpa na sinfonia. Vocês nunca viram uma harpa numa sinfonia. No tempo de Beethoven, a harpa não era um instrumento de orquestra. A harpa era um instrumento bíblico. Tem lá, sei lá, 5.000 anos, sei lá. Mas na orquestra ela não tocava. O Berlioz foi o primeiro que teve a visão de colocar a harpa na orquestra. E como ficou linda, principalmente na mão dos compositores franceses. Ainda hoje a harpa é indispensável, né? Ele usou o piano na orquestra. O piano não é um instrumento da orquestra, ele toca num concerto, piano e orquestra. Mas ele incluiu nas peças dele o piano como integrante da orquestra. Era visionário, totalmente maluco, cheio de problema, mas ele fez a adaptação de essas peças aí: Tristia, Le Roi Lear, né? Romeu e Juliette, Beatriz e Benedite e Lério Retorno à Vida. Tudo baseado em peças de Shakespeare. São obras belíssimas, todas merecem ser ouvidas, né? Depois vem o Wagner, que é o polêmico da história, né? O Wagner também era fascinado por teatro, né? Ele, com o Shakespeare, o Wagner teve uma conotação, porque ele escreveu todas as óperas dele, né? Geralmente a ópera não é escrita por um compositor, é feita por um letrista, por um poeta. Mas ele era um cara determinado, obstinado. A obra mais completa dele, que é o Anel do Nibelung, ele passou 25 anos escrevendo. Então ele tinha um dom de escrever, ele era um intelectual maravilhoso, apesar das presepadas que ele fez na vida, né? Ele era um dos maiores intelectuais, músicos, né? E achava que a música dele era a continuação de Beethoven. Beethoven chegou no ponto que teve que botar a voz, aí quando o Wagner viu que não podia mais fazer, e continuou com Beethoven. Então, os amantes de Wagner dizem: Wagner é uma equação igual a Shakespeare mais Beethoven. Shakespeare na escrita, Beethoven na música. Os inimigos de Wagner dizem do contrário: Wagner é igual a Beethoven mais Shakespeare. Beethoven na música, na escrita, e Shakespeare na música, né? Aí
Mas ele só fez uma peça não é representativa, foi no começo, mas a paixão dele pelo teatro é evidente, ele mudou por causa de conceito. O Wagner ele inventou a música do cinema antes do cinema existir. Tá? É uma coisa assim, mudou, fez a obrigação. Os teatros de ópera, tudo mudou por causa disso. Né? Então ele tem medida por medida, o Shakespeare ele fez a proibição de amar. Uma peça que dificilmente ele vai encontrar para vender. Depois, o maior herdeiro de Shakespeare foi o Verdi, né? Que ele fez 3 óperas maravilhosas, é obrigatório a gente ver, é Macbeth, Otelo e Falstaff. Falstaff é baseado em Henrique IV e as Alegres Comadres de Windsor, né? Então ele amava Shakespeare acima de tudo. Quando alguém queria encher o saco dele, dizia: você não entende Shakespeare. A mesma fala na mãe dele, né? Ele não admitia de jeito nenhum. Até tem um lamento que eu escrevi de uma crítica que fizeram a Macbeth, mas eu acho que ele reconheceu que lá na frente ele refez. Ele teve o privilégio de fazer Macbeth, que eu acho para mim a melhor de todas, mas aí quando ele já estava octogenário, já não tinha fama, estava rico, não precisava mais de nada, encontrou um escritor, compositor, Arrigo Boito, e chegou para ele e disse: olha, você tem que fazer isso aqui, tal. Ele disse: não tenho mais. Ele não queria nem receber o cara, né? Aí o cara trouxe uma letra traduzida da peça. Pra vocês terem uma ideia, a peça Shakespeare tem 3.500 versos. Para você fazer a ópera, tem que fazer primeiro o libreto, que é uma adaptação do texto original para poder ser cantável. Porque a linguagem da ópera, a música é a primeira coisa. Então, como é que você vai pegar uma peça de Shakespeare com 3.500 versos, passar para 800 e ela fazer sentido? Então, Otelo é a maior obra-prima de Verdi, eu digo de Boito também, né? Aí ele, com quase 80 anos, foi a maior obra dele. E depois de tudo, ele já bem 8 anos depois, que ele já estava velhinho, não queria mais nada, aí ele foi inventar de fazer Falstaff, que é uma obra cômica, que era baseada na Alegres Comadres de Windsor e no Henrique IV, que é o personagem fanfarrão, o Falstaff, né? Dizem que também que é a obra-prima dele. Bom, os períodos, eu não vou mais demorar, porque eu já falei muito, né? No período barroco, só herdeiro de Shakespeare foram 2 azuis ingleses, Henry Purcell e Thomas Arne, que é um compositor tradicional inglês, barroco. No período clássico, que foi Beethoven, Mozart, né? Haydn, que foi o período mais rico como é que chama? Da hegemonia germânica na música, que só durou 70 anos. Algumas escolas nem chamam esse período clássico, pula do barroco para o romântico, com a transição no meio, né? E teve o Gluck, que foi o reformador da ópera. Pronto. Então, praticamente, quem falou em Shakespeare foi Haydn, fazendo uma ligeira peça, porque ele esteve na Inglaterra. Ele era muito admirado na Inglaterra, ele viajou para lá, né? O Mozart também foi para lá, mas ele era criança ainda. A primeira viagem que ele fez foi para Londres, né? O pai dele levou. Aí vem o período romântico. Aí não. O romantismo foi a oposição, a reação à música germânica. Voltou-se para o nacionalismo. Cada qual procurou sua identidade. É o período mais rico. Então foi aí disparou Shakespeare todo mundo. A identidade que a peça dele tem é com o romantismo, né? Foi fácil fazer. Então todo mundo experimentou fazer, né? No século XX teve também, principalmente os russos. No século XX a música da Rússia foi em pleno regime soviético de perseguição, que nasceram talvez os maiores compositores do século, né? E também tem o Benjamin Britten, que numa espécie de renascimento inglês também fez a Sonho de uma Noite de Verão. Bom, as peças que eu escolhi, que vai como roteiro só, porque não pode mostrar aqui, foram essas peças que eu estou dando aqui uma sugestão de que você pode comprar, ouvir no rádio, ou baixar pela internet, comprar um Blu-ray, um DVD que você acha. Os vermelhos são os essenciais, os pretos são os secundários, tá? Então, Hamlet. Então, o que é importante a gente ver hoje, qual foi a influência de Shakespeare nos tempos mais modernos, né? Tristia, que é do Berlioz. Hamlet, poema sinfônico de Liszt. Hamlet, ópera de Ambroise Thomas. Hamlet, abertura e música incidental, que é do Tchaikovsky, que é lindíssimo, E Hamlet, trilha sonora do filme. Esse é um filme russo, eu assisti quando era estudante do cinema de arte do Diogo, que tinha uma das músicas melhores que eu já ouvi, do Dmitri Shostakovich. Também é lindo, né? Fácil.
Aí são peças menos importantes, mas também que foram feitas recentemente, né? Você tem aí Sergei Prokofiev, Richard Strauss fez as canções sobre Ofélia, aí tudo tema da peça Hamlet. Pronto, tá frente. Depois vem Macbeth, que é a peça mais sangrenta, como peça é talvez a mais famosa, né? Aí nós temos a ópera de Giuseppe Verdi. Eu trouxe até aqui um vídeo da Ana Netrebko cantando a inauguração do Teatro Marista, coisa mais linda, cantando a Lady Macbeth, dando corda para ele tomar o reino logo e assumir, né? Espetáculo. Macbeth, poema sinfônico do Richard Strauss. Aí tem William Alton, fez música para cinema, aí vai, pode passar. Ó, todos esses aí são encontráveis ainda, se você conhece a relaçãozinha, você pode ver. Depois foi a tragédia do Rei Lear. Só tem aí, não foi muito famosa em música, mas importante é a peça do Berlioz, né? Fez uma abertura sinfônica. Muita gente tentou fazer o Rei Lear, que é uma tragédia perfeita, mas ninguém conseguiu. Moro de Veneza, Otelo, a ópera do Verdi, inigualável. Depois tem Otelo, a ópera do Rossini, que foi anterior, né? Aí tem peças secundárias aí de Otelo, vai lá. Romeu e Julieta, que é a mais fascinante de todas, a história de amor. Toda história de amor copia Romeu e Julieta, né? É o suprassumo da peça de Shakespeare. Nós temos a peça do Berlioz, temos a do Gounod, a ópera Romeu e Julieta, que é linda. Romeu e Julieta, o balé uma música de Sergei Prokofiev, que é a única coisa que eu acho de música que é mais bonita do que a peça. Eu acho uma obra-prima, isso aí, eu acho a música que eu mais gosto do Prokofiev. É uma coisa mais recente da União Soviética, né, na época da União Soviética, mas uma música extrapolânea, é uma coisa fora do comum. A abertura do Tchaikovsky também, a abertura fantasia Romeu e Julieta, é conhecidíssima. Os Capuleto e os Montecos, que é uma ópera de Bellini, o West Side Story, Amor Sublime Amor, do Bernard Stahl, que foi um filme famoso aí da década de 50, né? Que é a história de Romeu e Julieta numa gangue lá de Nova York, né? Coisa linda de dança também, tá? Espetáculo da Broadway. Bom, e aí peças menos importantes, Romeu e Julieta, mas encontráveis no mercado, né? Depois o Henrique IV, que deu o Falstaff do Verdi, também essa é o concurso, né? Rei Henrique V é uma peça que eu acho, uma das minhas peças favoritas. Infelizmente a gente só vê mais em filme, mas esses dois tem na locadora, fácil de comprar, e foi muito usado na Segunda Guerra para estimular, na época da invasão nazista, os discursos que o Henrique V fazia, talvez só para brigar, né, com a França. Deve ter um bocado de mentira lá, porque era um exércitozinho bem pequeno, derrotava o exército francês imenso. Mas os discursos são empolgantes. Se você vê a descrição da peça, a abertura da peça, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Essa Henrique V é imperdível. E tem música, e os filmes são excelentes. Tem o filme do Laurence Olivier, que é da época da guerra, e o mais recente do Kenneth Branagh. Esse é perfeito. Também musicalmente, uma trilha sonora muito boa. Mercador de Veneza, também tem muitas peças interessantes, mas interessante mesmo é a peça. Sonho de uma Noite de Verão, pelo caráter lúdico, dança e coisa, também é muito fácil a gente encontrar peças bonitas, né? O próprio Henry Purcell fez uma peça, né? O Mendelssohn, aí tem uma história o Mendelssohn, ele era judeu, morava em Leipzig, filho de banqueiro, numa orquestra em casa. Com 17 anos ele fez a abertura para o Sonho de uma Noite de Verão, né? Aí todo mundo viu que ele era um gênio. Lá na frente ele fez a música incidental para Sonho de uma Noite de Verão, abertura e música incidental, que era para tocar nas peças do Chico. Virou assim uma febre na Alemanha, é a música mais amada na Alemanha. Inclusive tem a famosa marcha nupcial, aquele negócio, né? Quando foi na época de Hitler, ele contratou um compositor muito bom, que era o Karl Orff, não sei se ele era adepto do nazismo, para ele fazer uma música para substituir a música do Mendes, nas peças do Shakespeare, né? Ninguém nunca nem ouviu essa peça. E ele era bom, ele fez Carmina Burana, ele não é um compositor vagabundo, mas caiu no gosto do mundo todo, não interessava ter nada. Ele mandou arrancar a estátua de Mendes lá, o prefeito foi se rebelar. Depois, na época do Putsch lá, quando quiseram matar o rei, o prefeito foi degolado, foi fuzilado, né? Então foi arrancado de lá. O túmulo dele está em Berlim, certo? Mas a música está assim.
sobrepôs-se a tudo isso, né? Tem um ditado que eu gostei muito quando eu li, diz que, mesmo nesses regimes autoritários, quando você impõe uma música para o compositor, aí você obriga, os soviéticos sofreram muito disso, né? Aí ele diz assim, é um verniz que você coloca sobre a peça, mas com o tempo o verniz se dissolve e a cor verdadeira aparece, né? Então o Stalin caiu em desgraça e o Shostakovich hoje é endeusado, né? Muito Barulho por Nada é uma das peças mais fascinantes, tem essa Beatriz e Benedito, e um filme muito bom que a gente acha em DVD do Rei, que é do Kenneth Branagh, né? Também é uma peça maravilhosa. Comédia, né? As Alegres Comadres de Winds, deu Falstaff do Verdi, né? E outras peças. E A Tempestade também é uma peça muito fascinante, por ela ser diferente de tudo, né? Bom, isso foi a bibliografia que nós consultamos. Alguns livros aí eu sugiro até para quem queira se aprofundar. Tem inúmeros temas, por exemplo, eu vi capítulos assim, Freud e Shakespeare, é um tema fascinante você ler um capítulo desse, né? Tem o do Harold Bloom chamado A Invenção do Humano. É como se Shakespeare tivesse inventado o ser humano, né? Na época que não tinha psicologia, não tinha nada, né? O Freud era um admirador profundo dele, né? Então tem temas maravilhosos. Passou-se aí um bocado de época, com 200 anos, depois disso, alguém foi dizer que o Shakespeare não existiu. Tem até um filme que saiu agora, eu até mandei disso, mas não chegou, que é Anônimo o nome do filme, né? Uma teoria que era um conde, aí tem uma trama. Eu sei que foram escritos 4.000 livros sobre esse assunto. É um tema que até o Freud foi criticado porque perdeu tempo de ler esse livro, né? Algum deles, né? Mas são 4.000, mas nem trouxe uma comprovação concreta que isso é verdade. Então tem esse último que saiu agora, quem escreveu Shakespeare, do James Shapiro, que foi aquele mesmo que fez 1499, o ano que Shakespeare se tornou Shakespeare. Você deve ter visto aí na livraria, né? E algumas pesquisas. A Paixão segundo Shakespeare é um livro simples, mas é obrigatório da gente ler. Esse fala em Freud, fala Shakespeare e o orgulho, Shakespeare, os sentimentos humanos. Ele comentando um livro muito simples, mas extremamente belo. Zé Fininho. É?